Atenção para os horários de funcionamento das lojas do Paulistão. A loja do Paulistão da Rodoviária está aberta de segunda a sexta, das 7 às 20 horas, sábado das 7 às 21 horas e domingo das 7 às 13 horas. Já a loja do Paulistão da Avenida São Paulo opera de segunda a sábado das 7 às 21 horas e domingo das 7 às 18 horas. Faça suas compras com segurança e continue aproveitando as ofertas imbatíveis do Paulistão. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema Delivery. Estamos aqui para te ajudar nesse momento e sabemos das medidas que devemos tomar para a maior segurança de todos. Ligue pra gente e faça seu pedido. 15 99124 2433 15 3519 3333 ou na unidade Zona Norte 15 3226 9300. Você pensou? A Comp tem. Comp Autopeças. Esta é a ZYM 645, Band FM Sorocaba, 102,7. Sua rádio do seu jeito. Band FM. Jornal da Band. Jornalismo ágil em FM 102.7. Notícia em tempo real. Política, economia, esportes, Sorocaba, região e a prestação de serviço tão importante no seu dia a dia. Você participa. Aqui você tem voz. Começa agora o Jornal da Band. 18 horas, 1 minuto, muito boa noite. Prestação de serviço e informação no seu fim de tarde. Terça-feira, dia 5 de maio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o Jornal da Band, sempre presente nos lugares onde os fatos são notícia. Em FM 102.7, para toda a região metropolitana de Sorocaba. Você participa, você tem voz, ouvinte repórter pelo WhatsApp. 991153859. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. A Comp Autopeças está funcionando com um sistema Delivery para te ajudar nesse momento. Para a segurança de todos, ligue e faça o seu pedido. 991242433. Você pensou? A Comp tem. Confira agora os principais destaques de hoje. E o primeiro destaque chega do trânsito com a moto repórter Adriana Fratini. Boa noite, Adriana. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Trânsito muito intenso na zona norte da cidade de Sorocaba, em especial no cruzamento das avenidas Itavuvu e Ipanema. Uso de máscaras passa a ser obrigatório amanhã em Sorocaba. Fiesp, Ciesp, Senai e SESI doam 5.000 máscaras para a Santa Casa de Sorocaba. E o destaque da cidade de Sorocaba chega com Adriano Castor. Boa noite, Castor. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Ainda nós estamos aguardando os números da cidade de Sorocaba a respeito do coronavírus. Só relembrando, ontem 159 casos confirmados, 23 óbitos confirmados, 7 óbitos por suspeita de Covid-19. Votorantim confirma mais um caso do novo coronavírus. Coordenador do combate ao coronavírus disse hoje que a taxa de isolamento no estado de São Paulo está em 47%. É inaceitável. E que em um mês o problema vai ser muito grande. Uma notícia agora extremamente preocupante. A média de isolamento do município de São Paulo no dia 4/5 foi de 48%. A média do estado de São Paulo, 47%. Não é possível trabalhar com esse número. O número mínimo de 50% constantemente não vem sendo atingido. Nós precisamos melhorar isto todos os dias. E nós teremos enormes dificuldades no prazo de um mês se esse número não for superior a esses 50%. O presidente negou hoje que tem a intenção de interferir na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Bolsonaro perdeu a paciência e o rumo e mandou o jornalista calar a boca. Dizer que meus filhos querem trocar o superintendente, para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. E aí eu estou trocando ele, eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal, é uma patifaria. Cala a boca, não perguntei nada. Está saindo, cala a boca. Eu dou uma manchete, canalha, mentirosa, e vocês da mídia, grande parte, tenham vergonha na cara e façam bem.
E o destaque da economia, com cenário de política, com cenário de pandemia, com Paulo Roberto Júnior. Boa noite, Paulinho. Vamos restabelecer esse contato com Paulo Roberto Júnior, então volta a Moto Repórter Adriana Fratini, o seu destaque, Adriana, do plantão policial. Bom, Lucas, o 3º Distrito Policial prendeu hoje uma mulher acusada de diversos roubos em Sorocaba. A Polícia Militar já havia prendido uma outra mulher por diversos roubos em Votorantim. Agora a polícia investiga se as duas têm ligações nos crimes. Jornal da Band. A notícia sem lado. Tempo e temperatura. 18h05, Desirê Brantes. Mudança no tempo, é isso mesmo para essa semana? Olá, Lucas. Muito boa noite. Boa noite também a todos. O tempo começa a dar sinais de mudanças em São Paulo. Vem aí uma frente fria e amanhã o sistema deverá provocar chuva em grande parte do estado, além de derrubar a temperatura. A quarta-feira vai ser um dia nublado no interior paulista, com chuva em vários momentos e a temperatura já não vai subir tanto como subiu nos últimos dias. A próxima madrugada terá mínima de 15 graus na região de Piedade e a máxima da quarta-feira vai ficar em torno dos 24 a 25 graus. A quinta-feira vai ser mais um dia com chuva em vários momentos e a temperatura fica ainda mais baixa. A mínima prevista é de 12 graus e a máxima não vai passar dos 17 graus. Na sexta-feira o tempo já fica mais firme. A frente fria rapidamente se afasta, dando lugar a uma massa de ar de origem polar, que vai ser a responsável pelo tempo firme no final desta semana e bem friozinho. Vai fazer 12 graus na sexta-feira de madrugada e à tarde, mesmo com a volta do sol, a máxima não vai passar dos 18 graus em Piedade. O fim de semana terá as mínimas ainda em torno dos 10 graus durante as madrugadas e durante as tardes as máximas estarão em torno dos 23 graus e sem previsão de chuva por enquanto. Desirê Brante da Somar Meteorologia para a Rádio Band FM Sorocaba. Jornal da Band. Trânsito. 18h07, informações do trânsito que chegam no oferecimento de Gemad Madicentro. É um grupo sólido e especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, levando mais de 12 mil itens para mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil. Gemad Madicentro, em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, 838 no Jardim Bertanha. Telefone 4009-5200. O destaque, informação, chega com a Moto Repórter Adriana Fratini. Adriana, boa noite mais uma vez. Boa noite novamente, Lucas. Boa noite a todos. Nós estamos na zona norte da cidade de Sorocaba, mais exatamente no cruzamento das avenidas Ipanema e Itavuvu. Olha, Lucas, aqui é um trânsito totalmente incompatível com o momento de isolamento social, porque é um trânsito normal para o horário. Se não tivéssemos uma pandemia aí no isolamento social, eu diria que estaria um trânsito normal. É muito intenso, pontos de lentidão, tanto na Itavuvu como na Ipanema, lembrando que as duas avenidas passam por obras do BRT. Dá um exemplo aqui da avenida Itavuvu, o motorista encontra mais obstrução das vias da avenida Itavuvu a partir do número 2000. Porém, o trânsito aqui no cruzamento já é um trânsito bastante represado. O mesmo acontece na avenida Ipanema, que também passa por obras por aqui. As obras ocupam uma pista de rodagem, deixando uma pista e meia, vamos dizer assim, um carro e uma moto, na pista que fica para os veículos, o que deixa também o trânsito bastante represado, desde a chegada do motorista da região central até aqui a zona norte da cidade. Falando do outro ponto que liga também o motorista do centro da zona norte, que através da General Osório, vem pela Ademar de Barros e também depois acessa Marcelo Baião e chega aqui no cruzamento. Vou dar um alerta para o motorista que vem fazendo esse trajeto até o cruzamento da Ipanema com a Itavuvu. Tanto a General Osório como a Ademar de Barros e a Marcelo Baião tem pontos de obras do BRT, o que deixa um trânsito bastante represado já desde a General Osório. A General Osório, na altura do número 800, tem obras do BRT nos dois sentidos da General Osório. A Marcial Baião também acontece, aliás, a Ademar de Barros acontece a mesma coisa, 2 pontos de obras do BRT, o que deixa o trânsito bastante complicado, lá estreita bastante a pista. E aqui na Marcial Baião também um ponto de obra do BRT causando um estreitamento de pista. Lucas, então
O panorama da região norte desse trecho, próximo ao cruzamento das avenidas Itavuvu e Ipanema, são esses, tá? É esse panorama com muitas pontes de obras da RT, o que requer aí muita atenção do motorista, tendo em vista que aqui o fluxo é bastante intenso de carros nesse momento. Adriana Trattini para o Jornal da Band. A Gemad Centro é um grupo sólido e especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, como painéis de madeira, acabamentos, ferragens, maquinários, entre outros, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil, atendendo plenamente as demandas dos projetos de profissionais da área e dos consumidores finais, garantindo criação de valor e a sustentabilidade. Gemad Centro, em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, 838, Jardim Bretanha. Fone 4009-5200. Consulte Gemad Centro. Cidade. 18h10, informações da cidade de Sorocaba, num oferecimento de escritório contábil São Bento, contabilidade em geral, assessoria em abertura de empresas e amplo trabalho de planejamento tributário. Avenida Pereira da Silva, 1500, no Jardim Santa Rosália. Anote o telefone do escritório contábil São Bento. 3234-8560. Escritório Contábil São Bento, o contador é o selo de garantia da sua empresa. Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, o Senai São Paulo iniciou a produção de 600 mil máscaras hospitalares e deve chegar a 1 milhão de máscaras que serão doadas a diversos hospitais nos próximos 3 meses. Participando ativamente desta campanha de combate à Covid-19, o Ciesp Sorocaba, em parceria com a Fiesp, o Senai e o SESI, realizou hoje a doação de 5 mil máscaras à Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba. A entrega foi feita no próprio hospital e contou com a presença do gestor e presidente do Conselho de Administração da Irmandade da Santa Casa, o padre Flávio Jorge Miguel Júnior, do diretor titular do Ciesp Sorocaba, Erli Domingues de Silos, e do coordenador de ensino superior do Senai, Danilo de Jesus de Oliveira, além do diretor do SESI Sorocaba, Júlio César Martins. Colocar na conversa, o assunto é Sorocaba. Adriano Castor, já temos atualizações da cidade do dia de hoje a respeito do coronavírus ou ainda não? Boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez, Lucas. Boa noite também a todos os amigos ouvintes do Jornal da Band. Ainda não temos atualizações na cidade de Sorocaba quanto ao números do coronavírus. Essas atualizações que geralmente chegam entre 6 horas, 18h10, 18h15, via assessoria de imprensa via assessoria da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Só para mim reprisar, Lucas, os números de ontem, então, Sorocaba que teve um aumento de casos para 159 casos confirmados, 124 pessoas recuperadas, a diminuição de uma pessoa precisou novamente ser internada, 145 casos que aguardam resultados, 23 óbitos confirmados e 7 óbitos por suspeitas de Covid-19. Mas, Lucas, eu vou passar uma outra informação via a assessoria de imprensa do governo do estado de São Paulo, falando a respeito do isolamento social de São Paulo e principalmente o isolamento da cidade de Sorocaba. Nós temos números da cidade de Sorocaba, isolamento social de Sorocaba, no último dia 4, Lucas, de maio, ontem, 43%. Nós vamos ouvir logo mais o Dr. Davi Uip, coordenador do combate ao coronavírus do governo do estado de São Paulo. 43% foi a margem de isolamento social em Sorocaba na data de ontem. No final de semana, no domingo, chegou a 56%, foi um dos maiores picos da cidade de Sorocaba. Sorocaba que nunca chegou aos 60%, mas ontem apresentou 43% após o decreto, Lucas, de quarentena no estado de São Paulo, o menor índice da cidade de Sorocaba. Só na nossa região, a cidade de Ibiúna está acima de 61%, Sorocaba então atingindo 43% adesão ao isolamento social no estado de São Paulo. Lucas. Obrigado ao repórter Adriano Castor, volta a qualquer momento com atualizações da nossa cidade e na sequência ainda desse bloco de cidade, nós vamos conversar com o deputado federal Vitor Lippe, entre os assuntos, essa questão da importância do isolamento e essa questão de Sorocaba ser uma das cidades com esse menor índice de isolamento
isolamento do estado de São Paulo, claro, falando de cidades também do porte da cidade de Sorocaba. Um assunto que já replicamos desde a noite de ontem em nossas redes sociais, por isso faço sempre o convite a você para seguir o Face da Band, o Band FM Sorocaba, também o Instagram da Band Sorocaba, o Band FM Sorocaba. Por que eu falo isso? As informações, independente do momento em que elas aconteçam, você tem todos esses detalhes e todas essas informações também em nossas redes sociais. A prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, assinou o decreto em que torna obrigatório o uso de máscara facial para quem sair às ruas e circular nos locais públicos, no transporte público coletivo, transporte por aplicativos e táxis, estabelecimentos comerciais e repartições públicas da cidade. A medida foi publicada no Jornal Município de Sorocaba e passa a valer a partir de amanhã. De acordo com o decreto, caberá ao responsável pelo estabelecimento ou pela prestação dos serviços adotar as medidas necessárias para pedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscaras de proteção facial. O responsável pelo estabelecimento, ainda de acordo com o decreto, também deverá adotar as medidas para sinalizar e informar aos munícipes sobre a impossibilidade de entrada e permanência nos locais sem o uso de máscaras de proteção facial. O descumprimento previsto nesse decreto implicará na imposição de penalidades previstas na Lei 4.412 do ano de 1993, incluindo a ampliação de multas e suspensão de licença sanitária ou de funcionamento sem prejuízo de responsabilização nas esferas civil e também penal. 18h16. Nosso contato com o deputado federal Vitor Lippe, do PSDB de Sorocaba, deputado por toda a nossa região. Deputado, antes de mais nada, uma boa noite ao senhor. Meus pêsames, já falamos aqui a respeito da morte do pai do senhor, e também já emendo a questão de como anda Dona Volda, mãe do senhor, internada também por conta do coronavírus. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Band. Eu realmente passei momentos, estou passando por um momento muito difícil por conta do coronavírus. Eu tenho uma família que tem 12 profissionais de saúde, isso aumenta o risco da gente se contaminar. E meus pais, infelizmente, meu pai é médico também, se contaminou, meu pai e minha mãe, e meu pai faleceu, né, há praticamente 8 dias, 9 dias atrás, e a minha mãe também ficou na UTI. Mas a boa notícia é que ela está começando a se recuperar e a gente está torcendo muito pela saída da UTI daqui 2 ou 3 dias, e eu agradeço muito a solidariedade das milhares de pessoas que através das redes sociais se manifestaram. Eu fico muito, vamos dizer assim, muito agradecido, né, por essa solidariedade que nós recebemos durante todo esse período difícil da nossa família. Deputado, acho que é importante ressaltar, não ressaltei no primeiro questionamento e na abertura durante o meu boa noite, que também o deputado federal também é médico, e toda essa questão, uma família toda com médicos, e por isso também esse segundo questionamento. O governador João Dória afirmou, como trouxe o repórter Adriano Castor há poucos instantes, que Sorocaba está com baixos índices de isolamento social. Quais os riscos e por que é tão fundamental essa questão desse isolamento, dessa quarentena? Lucas, nós não temos vacina, infelizmente não existe nenhum remédio que cure o coronavírus. A única forma da gente evitar o coronavírus é a gente tomar cuidado, né? A gente ter um isolamento, a gente ter esse distanciamento social, as pessoas terem essa responsabilidade da prevenção. E a prevenção é o seguinte: idoso em casa não pode sair de casa de forma nenhuma. Está aí o exemplo das dificuldades das pessoas de idade que estão tendo muitos. Nós tivemos mais de 7 mil pessoas que morreram no Brasil nas últimas semanas. Infelizmente teremos ainda muitas mortes, né? Então é muito importante preservar os idosos, mas nós sabemos também que a maior parte das pessoas se contamina com o vírus e não sente nada, mas ele pode estar transmitindo. Então todo mundo tem que ter responsabilidade, não é só o idoso, todos nós. Então só saia de casa se houver necessidade, faça aquilo que
que é absolutamente necessário e protegido, ou seja, use sempre máscara. Agora o governador João Dória passou a fazer essa exigência para todos os paulistas, está corretíssima a medida. Eu, como médico, sei o quanto uma máscara reduz o risco das pessoas, tanto de um passar para outro, quanto você se contaminar. Então, as pessoas têm que se proteger. É absurdo hoje a pessoa sair na rua sem máscara. Todo mundo tem que usar máscara. É outra medida importantíssima, é nunca levar a mão, né, no rosto, nem na boca, nem no nariz, nem nos olhos, sem você lavar a mão, sem passar álcool em gel. Então use um frasquinho com álcool em gel na mão, se você não tem onde lavar a mão. Cada um tem que fazer a sua parte, fiscalize os outros, chame atenção também, vamos fazer um ato de cidadania e de solidariedade e de responsabilidade para a gente reduzir o número de pacientes graves e de mortos nesse momento. Estamos conversando com o deputado federal Vitor Lippe, do PSDB, deputado que também é médico. Deputado, o senhor está atuando em Brasília. Como está essa situação de Brasília no momento desse de pandemia, de coronavírus, em que as pessoas estão ficando mais reclusas, ficando em suas casas, mas o senhor, um deputado, e muitas votações acabam acontecendo e são importantes que aconteçam, as chamadas pautas bombas em Brasília a toda hora precisando ser votada em regime de urgência urgentíssima. E vou além e já emendo duas questões. O senhor é a favor ao corte de salários nesses momentos e a favor do fim do fundo eleitoral? Nós estamos trabalhando muito, tanto conseguindo aí parcerias para máscaras especiais para os profissionais de saúde, conseguimos quase 30 mil máscaras através de um trabalho voluntário, gratuito de empresas da nossa região, a quem eu já agradeço antecipadamente. Distribuímos essas quase 30 mil máscaras para mais de 20 hospitais da região, para proteger os nossos profissionais de saúde que precisam estar protegidos. E eu tenho também 5 projetos de lei que estão sendo avaliados em Brasília pela mesa diretora e tem chance de serem aprovados. Um é para facilitar a questão da contratação de profissionais de saúde nesse momento, simplificar, reduzir o tempo de contratação, porque está faltando profissional de saúde para trabalhar nos nossos hospitais. O segundo é para a gente facilitar o pagamento, né, ampliar o prazo de pagamento das empresas de lucro real e de lucro presumido. Isso vai beneficiar centenas de milhares de empresas brasileiras que hoje não têm receita, não estão conseguindo pagar os impostos. O terceiro projeto importante é a gente conseguir reduzir aí o aluguel, o valor do aluguel, porque a maioria das lojas, dos estabelecimentos comerciais, dos empresários estão locando, quer dizer, alugam o seu estabelecimento. Como eles não têm receita nesse momento, que quase ninguém está comprando nada, as pessoas não têm nem como pagar o aluguel. Então, a nossa proposta é reduzir em 50% o valor do aluguel comercial para que as empresas possam superar esse momento e não desempreguem. Nós não podemos deixar que as empresas fechem, porque senão nós vamos ter um desemprego muito grande no país. Outra proposta importante que é reduzir os salários dos deputados federais, enfim, das pessoas que ganham mais do que 10 mil reais que trabalham lá em Brasília, na Câmara Federal, enfim, para que esses recursos pudessem ir para ajudar o coronavírus e quem ganha mais de 5 mil reais tivesse uma redução de 10%. Então, é uma proposta nossa para que os funcionários federais, lá o pessoal de Brasília, possa também contribuir com a questão do coronavírus. E a questão do fundo eleitoral, isso é muito importante também. Nós apresentamos uma proposta para que o fundo eleitoral desse ano, são mais de 2 bilhões de reais, possa ser repassado para o combate ao coronavírus aqui no país. Nosso tempo é pequeno aqui, mas eu quero me colocar à disposição e dizer mais uma vez que eu agradeço muito a solidariedade daquelas milhares de pessoas que se manifestaram por conta da perda do meu pai, né, e agora da recuperação da minha mãe. Um forte abraço a todos vocês e que todos vocês façam com muita responsabilidade essa prevenção para que a gente tenha o menor número de vítimas nesse período de coronavírus aqui na nossa região.
região. 18h03. Obrigado, deputado federal Vitor Lippe. Realmente, o tempo mais curto e tanta informação para passar, mas o deputado, no meio de toda essa correria, no meio de todo esse momento familiar que está vivendo e também nesse momento, como propriamente o cargo de deputado, atendendo o Jornal da Band, trazendo essas informações e também no cenário como médico, trazendo recomendações. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer também de volta o repórter Adriano Castor. Castor, sua primeira participação, não tínhamos ainda as atualizações do número de Sorocaba. Essa atualização já saiu, por favor, passa então para os nossos ouvintes. Pois não, Lucas, o jornalismo da Band teve acesso às informações agora dos novos números divulgados pela Secretaria da Saúde, Lucas. 172 casos confirmados de coronavírus ao todo, tá? 138 casos recuperados, 11 internados, 6 em UTI, desses 172 casos, tá? 132 casos que aguardam resultados, 8 óbitos por suspeita de coronavírus, 670 casos descartados, 33 casos suspeitos internados, sendo 11 em UTI, e 23 óbitos confirmados. Só vou passar alguns dados, Lucas. 172 casos confirmados. Nas últimas 24 horas, houve um aumento de 13 casos na cidade de Sorocaba. Sobre casos de recuperados, Lucas, houve um aumento de 14 recuperados na cidade de Sorocaba. Ontem tinha tido a diminuição de 1, hoje 14 pessoas a mais, são 14 pessoas a mais recuperadas. São 30 casos descartados nas últimas 24 horas, 13 casos a menos que aguardam resultados nas últimas 24 horas e uma ótima notícia, Lucas, 15 casos a menos que estão internados. Ontem o número de casos internados na cidade de Sorocaba era de 48 e hoje é de 33. Porém, um óbito nas últimas 24 horas. Claro, todas essas informações, esses dados estarão dentro de instantes nas redes sociais da Band, no facebook.com/BandFM Sorocaba. Lucas. Obrigado ao repórter Adriano Castor. Então, com essas atualizações em tempo real, é assim o jornalismo da Band, você já conhece, há 12 anos no ar o jornalismo da Band, levando a informação, prestação de serviço no seu fim de tarde, para que você possa estar bem informado. E como lá atrás, eu estava aqui na primeira edição, e estou aqui até hoje, primeira edição dirigida e apresentada pelo jornalista Fernando Negrão Duarte, e o Jornal da Band lá no início tinha um slogan: você vai ouvir primeiro aqui aquilo que vai ser notícia nos jornais da noite e nos jornais de amanhã, e seguimos com essa mesma meta, seguimos dessa mesma forma, levando até você a notícia em tempo real. Escritório São Bento. Qualidade, responsabilidade e agilidade. Assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Planejamento para redução das cargas tributárias. Escritório Contábil São Bento. Há 50 anos, garantindo a tranquilidade de cada cliente. Avenida Pereira da Silva, 1500, Santa Rosália. Telefone 15-3234-8560. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. Votorantim. A Prefeitura de Votorantim, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, recebeu hoje a confirmação do Instituto Adolf Lutz do 30º caso do novo coronavírus, o Covid-19, na cidade. Portanto, Votorantim com 30 casos confirmados do novo coronavírus. Desta vez, a paciente é uma mulher de 58 anos, sem comorbidades e se encontra recuperada. Entre os casos confirmados, 17 foram recuperados. 7 estão em isolamento domiciliar, 4 seguem internados e 2, infelizmente, morreram. A cidade apresenta ainda 8 casos suspeitos que aguardam resultados, dos quais 4 deles estão internados, sendo 2 em UTI. 18h27. Jornal da Band vai por intervalo, mas antes quero mandar aqui alguns abraços. Pessoal que está ligado na transmissão do Jornal da Band por áudio no nosso Facebook. A Renata Santos mandando um boa tarde, um oi aqui. A Nani Souza mandando boa noite. O Tiago Tintino França, boa noite Band, excelente trabalho jornalístico a todos vocês. Muitíssimo obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho da mensagem de cada um em nossas redes sociais. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema Delivery para te ajudar nesse momento. Para a segurança de todos, ligue e faça o seu pedido. 991242433.
991242433. Você pensou? A Comp tem. E vamos pro comercial tomar um café, um chocolate ou um cappuccino? Opções não faltam com a máquina de café da Lactus. Conheça. Lactus é com K que se escreve. Lactus.com.br. Lactus, o sabor que conquista. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. Veterinários e pet shops existem pela cidade toda, mas um lugar que atende pequeno e grande porte e também animais exóticos não. Na Birds and Pets você encontra atendimento veterinário, medicamentos, rações, banho e tosa e muito mais para pets convencionais e não convencionais, como aves silvestres, répteis e roedores. E ainda, artigos para pesca, vacinas, exames, acessórios e tudo que seu bichinho precisa. Rua Aparecida 1565. Consulte o sistema de entrega gratuita. WhatsApp 15 997395157 ou ligue 33277822. Obrigado, Sorocaba e região. A Band FM é primeiro lugar absoluto. Band FM. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema Delivery. Estamos aqui para te ajudar nesse momento e sabemos das medidas que devemos tomar para a maior segurança de todos. Ligue pra gente e faça seu pedido. 15 991242433 15 3519 3333 ou na unidade Zona Norte 15 3226 9300. Você pensou? A Comp tem. Comp Autopeças. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Band Emprego. Às 18h30, qual é o papel do gestor em tempos de crise? Quem responde é a nossa colunista de todas as terças, Mari Siqueira, especialista em mercado de trabalho. Um dos papéis do gestor é conduzir sua equipe, especialmente em tempos de crise como esta que estamos vivendo. Conduzir sua equipe equivale a dizer que o gestor deve ter em vista a produtividade, a motivação e o desenvolvimento pessoal e profissional, sabendo que as pessoas buscam satisfação e propósito no que fazem. O papel do gestor, líder, é mais relevante quando numa situação nova e angustiante e deve ter uma postura ativa e acolhedora, passar mais confiança e saber conduzir a equipe. Ter empatia nesse momento é essencial, se colocar no lugar do outro. O gestor precisa estar seguro e principalmente ter inteligência emocional, que é saber pensar e agir de forma consciente e inteligente, sem deixar que as emoções o controlem. Fazer uma gestão enxuta, usar a tecnologia adequadamente, facilitando a comunicação, estar aberto e sendo honesto, podem ajudar e nortear o trabalho do gestor nesse momento, que é novo para ele também. Dessa forma, os benefícios e as vantagens podem ser muitas. Redução de perdas, retenção de talentos, pois as pessoas se sentem valorizadas com isso, fortalecimento do sentimento de equipe, a dificuldade estimula a colaboração, grande aprendizado na gestão e também oportunidades após a crise, porque uma boa gestão, especialmente em momentos difíceis, pode impactar muito no retorno das normalidades. Sigamos em frente, força e até a próxima. Polícia. 18h32, informações do plantão policial, Moto Repórter Adriana Fratini. A Polícia Militar apreendeu 2 adolescentes na noite de ontem, na região central de Sorocaba. Eles estavam com um carro roubado. O crime aconteceu no dia 4 de maio. A Polícia Militar abordou o veículo e os 2 ocupantes, tratando-se de 2 adolescentes, um de 17 e outro de 15 anos. Com eles, localizaram documentos pessoais da vítima e uma quantia de R$100. Os adolescentes foram levados ao Plantão Norte, onde a vítima também compareceu, reconheceu o adolescente de 15 anos como autor do roubo. Ele permaneceu à disposição da justiça e o adolescente de 17 anos vai responder por ato infracional de receptação e foi liberado ao cuidado do seu responsável. E a Ronda Ostensiva Municipal prendeu 2 pessoas por tráfico de drogas na pista de caminhada do Maria Eugênia também na noite de ontem. Durante um patrulhamento na pista de caminhada, eles detiveram os 2 adolescentes, os 2 jovens, com 687 porções de entorpecentes, entre maconha, crack e cocaína. A prisão foi realizada próximo à ponte dos pedestres, na pista de caminhada. Eles tentaram
fugir quando observaram a chegada da polícia militar foram detidos. Um de 22, outro de 18 anos. Estavam com os entorpecentes e também com R$ 364 em dinheiro. E acabaram confessando aos policiais que vendiam as drogas e que o turno era realizado das 18 horas até as 6 horas da manhã. A ocorrência foi apresentada no Plantão Norte, eles foram autuados em flagrante e permaneceram à disposição da Justiça. E uma última informação, policiais civis do 3º Distrito Policial prenderam hoje na Vila Carvalho uma mulher de 29 anos, acusada de um roubo no dia 23 de fevereiro. Na ocasião, as vítimas foram agredidas a socos e chutes. Inclusive, a semana passada, uma outra mulher de 29 anos que tem ligação bem próxima, com a que foi presa hoje, também foi presa. Essa também foi reconhecida por vários roubos em diversas clínicas na região central de Votorantim. Os crimes seguem sendo investigados com o objetivo de identificar outros comparsas desses crimes. Ambas as mulheres foram reconhecidas pelas vítimas. A mulher que foi presa hoje já tem passagem por tráfico, roubo, diversos furtos. Foi encaminhada à penitenciária feminina de Votorantim e está à disposição da Justiça. Adriana Fratini para o Jornal da Band. Toda a credibilidade e tradição em jornalismo do Grupo Bandeirantes de Rádio ao seu serviço. Jornal da Band. Economia. Informações da economia que chegam no oferecimento de Ox Comunicação. A Ox Comunicação está atendendo ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios. Cada vez mais, uma comunicação eficiente se faz necessária. Fale com a Ox, desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo, lojas virtuais completas no ar em até 48 horas. E neste momento, com planos flexíveis para ajudar você, empresário, a se comunicar melhor. Então anote o WhatsApp da Ox. Olha só, o WhatsApp da Ox Comunicação. 991070302. Nas redes sociais é fácil. Ox Comunicação. Inclusive, se você for lá nos stories da Band FM Sorocaba, tem o stories da Ox Comunicação. Fica muito mais fácil para você passar a seguir, acompanhar, assim como de todos os outros parceiros aqui do Jornal da Band. Ox Comunicação, respirando criatividade, transpirando resultados. E quem também está transpirando informações do cenário de economia, falando de pandemia, passando por saúde, com um toque de política, tudo isso passado a limpo por Paulo Roberto Júnior. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Lucas. Boa noite ao amigo ligado no Jornal da Band. Olha, a gente começa hoje falando a respeito dos trabalhadores aqui no Brasil, né? Que tiveram a redução de salário, suspensão de contratos, e foi feito hoje uma divulgação por parte do Ministério da Economia que 5.400.000 empregados formais entraram no programa, né, de redução, o programa que foi criado em virtude da pandemia, e esses impactos, né, eles fizeram com que esses pelo menos 5.400.000 permanecessem empregados. E esses trabalhadores se concentram de 30 a 49 anos de idade. Essa faixa etária de 30 a 49 anos, a faixa etária da maioria desses 5.400.000 que entraram aí na redução de jornada, redução de salário. Lembrando que a redução de jornada pode ser feita redução de 25%, 50% e até no máximo 70% redução também de salário e jornada. Deste total de 5.400.000, 3.037.000, que corresponde a 56%, ocorreram aí a partir dos acordos, né, dos trabalhadores entre as empresas com receita bruta de até no máximo 4.800.000, ou seja, são as pequenas e médias empresas e não as empresas maiores, que a gente sempre diz aqui, que as microempresas, as pequenas empresas em médio porte, são as empresas que mais empregam no Brasil, e a prova é agora com esses dados divulgados também com relação aos empregados que fizeram este acordo, que estão concentrados em 56% nessas empresas. 39%, 2.141.000 empregados de empresas com a receita superior, né, aos 4.800.000. E aí limitou a 5%, que dá um grupo de 268.000 empregados, que são os empregados domésticos e os trabalhadores intermitentes. Então, que é uma faixa de apenas 5% daqueles que entraram aí na redução de salários nos acordos com as
empresas. Uma outra informação importante, também da economia do comércio varejista, que nós estamos trazendo diariamente aqui no Jornal da Band, é que 93% do comércio varejista, e não podia ser diferente, né, com queda maior de 50% na receita. Então os caras estão fechados, as empresas estão fechadas. Aquelas empresas que não estão conseguindo fazer o seu negócio, o seu comércio via online, né, desse jeito, ou drive-thru, enfim, essas empresas tiveram aí 50% de redução em suas receitas. Por isso, muitas negociações com o aluguel, negociações com os impostos, que o governo acabou colocando um pouco mais à frente o vencimento desses impostos, mas aluguel e condomínio realmente precisa ser renegociado, porque se não for renegociado, não tem como, porque com 50% de queda de receita no setor varejista e em todo o Brasil, dificulta muito a continuidade do negócio. Outra informação, essa parte da Caixa Econômica Federal, a Caixa informou hoje que vai atender todos os trabalhadores que forem às agências, no máximo até às 14 horas, né? O banco tenta, com esta medida, impedir que trabalhadores formem filas na madrugada e em outros períodos, como vem acontecendo. Estamos assistindo isso em todo o Brasil e até aqui em Sorocaba isso também vem acontecendo. Causa o quê? Aglomeração. O próprio governo vai contra aquilo que o governo vem falando de aglomeração, embora o presidente não esteja muito preocupado com isso, mas de qualquer forma não se pode aglomerar. Então, a atitude da Caixa Econômica agora é atendimento até às 14 horas. Outra informação, que sábado, dia 9, pelo menos 2.000 agências irão abrir para o atendimento do auxílio emergencial para os trabalhadores que ainda não conseguiram receber, então, aquela parcela dos R$600. Estamos chegando na segunda parcela e alguns trabalhadores ainda não receberam sequer a primeira parcela desse auxílio. Portanto, então, a Caixa Econômica com 2.000 agências funcionando no sábado e o atendimento segunda a sexta, no máximo, até às 14 horas. O dólar, nesta terça-feira, assim como também aconteceu ontem, vai emendando mais uma alta. Fechou hoje a 5,59, um aumento de 0,75%. E a Bolsa de Valores, a Ibovespa, também fechou em alta também nesta terça-feira. Só corrigindo aqui, a alta do dólar foi de 1,23, não 0,75. 0,75 foi a alta da Bolsa de Valores nesta terça-feira. Lucas Pedro. Muito obrigado, Paulo Roberto Júnior. Vou seguir nesse mesmo tom da sua participação, quando falou das dificuldades das pessoas, também do atendimento da Caixa. E seguem as dificuldades de milhões de pessoas para ter acesso ao auxílio emergencial do governo. De Brasília, João Pedro Melo. Os problemas para quem precisa do auxílio emergencial de R$600 do governo federal não param de aumentar. Muitos trabalhadores ainda reclamam de dificuldades para o cadastro no site e no aplicativo da Caixa Econômica Federal. E o resultado disso foi que as unidades do banco, na capital do país e em todo o Brasil, mais uma vez ficaram lotadas. E apesar de abrirem 2 horas mais cedo, havia gente que não tinha muita esperança em conseguir sacar o dinheiro. Entre elas, a desempregada Irenilde de Souza, que é mãe de 3 filhos e não tinha previsão de quando poderia sacar o auxílio. Eu não consegui lá, aí vim pra cá. E porque eu tomei meu cartão, a minha senha tá bloqueada e com minha agência daqui eu já queria ver se resolve isso também. A Caixa Econômica Federal anunciou que as unidades abririam 2 horas mais cedo, sob a justificativa de amenizar a aglomeração. No entanto, no primeiro dia de vigor da medida, o que se viu foram enormes filas nas agências do Distrito Federal e muita gente com um sentimento de incerteza. O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, afirma que 50 milhões de pessoas já receberam auxílio emergencial e que 35 bilhões e meio de reais já foram repassados aos beneficiados. Nós temos 96 milhões de cadastros. Desses 96 milhões, pagamos 50 milhões de pessoas. 26 milhões tiveram o seu cadastro recusado, ou seja, inelegíveis, 12 milhões de cadastros inconclusivos. Incentivamos as pessoas a se recadastrarem, aquelas que ainda não fizeram, porque existe alguma dúvida
Então, é para tirar essas dúvidas. Ainda segundo a Caixa, mais de 50 bancos estão participando do esforço de pagamento do auxílio emergencial. Além disso, cerca de 3 milhões de beneficiários que indicaram contas de outros bancos já receberam 2 bilhões de reais. A Caixa também destaca que começa nesta terça-feira o pagamento dos nascidos em novembro e dezembro e que não estavam no Bolsa Família ou no Cadastro Único do governo. A Ox Comunicação está atenta ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios, porque cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Fale com a Ox. Desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo. Lojas virtuais completas no ar em até 48 horas, com total controle das vendas e uma assessoria completa em redes sociais. Fale com a Ox. Neste momento, com planos flexíveis para ajudar você, empresário, a se comunicar melhor. WhatsApp 15991070302 ou pelas nossas redes sociais, @OX Comunicação. 18h44, nós vamos para mais um intervalo, mas antes que seguir com os abraços, e quero agradecer as palavras elogiosas direcionadas ao Jornal da Band, a Band FM, a equipe da Band no Facebook. Mandar um abraço para o Itamar Basílio, escreveu assim: ótimo jornal. Itamar, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua mensagem. Tem também o Johnny Santos, boa noite, Lucas, Castor, Adriano e Paulinho, melhor jornal da região. Sou motorista de transporte de carga e nós não podemos parar. Tamo junto no Jornal da Band, na Casa do Caju, no Bela Tarde. Estamos juntos em toda a programação da Band FM. Johnny, um bom caminho a você, transportando progresso, não pode parar realmente entre os serviços essenciais. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, ligado no Jornal da Band, por esse caminho, pelo trecho, você que é motorista do transporte de carga. O Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. A Comp Autopeças está atendendo no sistema Delivery, para facilitar a tua vida e também, claro, para a segurança de todos. Então ligue 991242433. Você pensou? A Comp tem. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. Na Band FM, a cobertura das eleições 2020 é levada muito a sério. A melhor equipe do rádio em Sorocaba e região vai acompanhar tudo o que acontece para levar até você a informação imparcial, a notícia sem lado. Toda a tradição do jornalismo Band FM Sorocaba e do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Boletins, entrevistas, debates e no dia das eleições, a cobertura da apuração voto a voto. Band FM Eleições 2020. A informação é nossa. A escolha é sua. Band FM. Você está na Band FM, a rádio mais ouvida em Sorocaba e região. Band FM. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema Delivery. Estamos aqui para te ajudar nesse momento e sabemos das medidas que devemos tomar para a maior segurança de todos. Ligue pra gente e faça seu pedido. 15 99124 2433, 15 3519 3333 ou na unidade Zona Norte, 15 3226 9300. Você pensou? A Comp tem. Comp Autopeças. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Agora na Band FM, mude, vivendo a transformação com Ivana Bach. 18h46, com as recomendações do isolamento social. Muitos planos de saúde estão oferecendo atendimento remoto para tirar dúvidas sobre os sistemas ou sintomas do Covid-19. O paciente não precisa sair de casa e por telefone pode fazer uma consulta rápida. Mas nem todo mundo tem acesso à rede particular de saúde. Pensando nessas pessoas, um grupo de médicos do Rio de Janeiro criou uma plataforma digital e está atendendo os pacientes de graça. Ivana Bach, boa noite a você. E que projeto é esse? Oi, Lucas. Boa noite para você e para todos que acompanham o Jornal da Band. O projeto se chama Missão Covid. Por meio de um site, médicos voluntários tiram dúvidas online de pessoas que estão com algum sintoma que possa ser da Covid-19. Ela se cadastra e rapidamente um médico entra em contato e faz uma videoconsulta. O atendimento é de graça.
Muita gente recorre à plataforma digital se queixando de tosse, febre, falta de ar, dor de garganta. Os casos simples recebem a orientação imediata, mas ao perceber que o paciente pode estar com a Covid, os médicos orientam a procurar imediatamente uma unidade hospitalar. Esse primeiro atendimento é extremamente importante para evitar a evolução da doença. O site do projeto é o www.missãocovid.com.br. Repetindo o endereço eletrônico, www.missãocovid.com.br sem o tio. Atendimento gratuito para toda a população. Parabéns a esse grupo de médicos por essa iniciativa tão humana e generosa. Uma boa noite a todos e até amanhã. Você ouviu na Band FM Mude, vivendo a transformação com Ivana Bach. Band FM. Coronavírus. O combate começa com informação. Informações atualizadas do Brasil. Calma. Adriano Castor vai nos explicar essa situação. Adriano Castor, nós desde o início da pandemia trazemos sempre aqui os números do coronavírus. Por volta de 5 horas da tarde existe por parte do Ministério da Saúde toda uma atualização de dados. Na verdade, são normalmente números que chegam até as 14 horas. Os números são computados numa central do Ministério da Saúde e 5 horas esses números são divulgados. Porém, hoje, ou a partir de hoje, com uma mudança, é isso, Castor? Exatamente, Lucas. O secretário de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira, está concedendo entrevista coletiva nesse momento na sede do governo federal, Lucas. Ele explicou que com o avanço do coronavírus, algumas secretarias estaduais está havendo alguns problemas de informação exatamente nesse banco de dados que você acabou de citar, para você poder fazer esse acúmulo dessa numeração para poder ser divulgado, porque muitas vezes eles acabam divulgando, acaba uma notificação saindo após. Então eles acertaram o horário para as 19 horas estarem divulgando agora de maneira mais uniforme, segundo o governo federal, de maneira mais uniforme a divulgação dos novos números do país do coronavírus. Só lembrando, Lucas, que na coletiva de hoje, o ministro da Saúde, Nelson Teich, não está presente. Ele viajou, ele está em Amazonas, está acompanhando em loco o problema que acontece lá em Amazonas. Lucas. Muito obrigado ao repórter Adriano Castor. E vamos trazer, se não tem números do Brasil, temos números de São Paulo. O estado de São Paulo tem 34.053 casos confirmados do novo coronavírus, com 2.851 mortes. Os números foram apresentados pelo secretário estadual de saúde, José Henrique German. Nós temos no estado de São Paulo 34.053 casos confirmados, 2.851 óbitos. Esse número de óbitos é aproximadamente 8% com relação ao número total de casos, né? E o Brasil tem 105, passou a barreira dos 100 mil casos, né? 105.222 casos, 7.228 óbitos, né? Aqui em São Paulo, desses 34, nós tivemos novos casos de ontem para hoje, 1.866 casos. E dos óbitos de 2.851, novos óbitos 197, que dá aproximadamente cerca de 5%. As nossas taxas de ocupação no estado de São Paulo e para Grande São Paulo, para a UTI, está com 68,9% no interior, aliás, para o estado como um todo, e 86,9% na Grande São Paulo. Vocês observaram ontem, estava em 88%, e na quinta-feira nós estávamos com 89, quase 90%. Enfim, 90%. Então nós colocamos novos leitos em toda a rede da região metropolitana do Grande São Paulo, por isso que essa taxa de ocupação diminuiu um pouco. Isso nos mostra que ainda precisamos mais leitos. Então, temos para a abertura de leitos em todo o estado ainda cerca de 1.800 leitos.
que faremos tão logo isto seja necessário, que todos os recursos estejam aqui, principalmente a questão do respirador. Os respiradores devem estar sendo entregues quinta-feira. Então, acredito que entre sexta-feira e o final de semana, a gente conseguir abastecendo aquelas regiões da Grande São Paulo, em primeiro lugar, para baixar ainda mais essa porcentagem de ocupação com os leitos novos que passam a integrar o sistema. O coordenador do combate ao coronavírus no estado, Dr. Davi Wipp, infectologista, disse hoje na coletiva de imprensa que a taxa de isolamento no estado de São Paulo está em 47%, e isso é inaceitável. O Dr. Davi Wipp disse ainda que com esses números o estado de São Paulo poderá ter problemas mais à frente. Uma notícia agora extremamente preocupante. A média de isolamento do município de São Paulo no dia 4/5 foi de 48%. A média do estado de São Paulo, 47%. Não é possível trabalhar com esse número. O número mínimo de 50% constantemente não vem sendo atingido. Nós precisamos melhorar isto todos os dias. E nós teremos enormes dificuldades no prazo de um mês se esse número não for superior a esses 50%. Eu me refiro a leitos disponíveis em toda a rede, especialmente os leitos de UTI. É claro que o isolamento é muito chato, todos nós estamos vivendo isso, é muito difícil, nós sempre agradecemos muito a população, mas a população precisa estar convencida que esta é a única forma de nós darmos conta da assistência aos pacientes do estado de São Paulo. Eu quero voltar a falar o que o secretário tem falado. Nós vamos ter dificuldades com os municípios que fazem divisa com o estado de São Paulo. Isto é histórico no estado de São Paulo. É histórico, sempre aconteceu. No momento de pressão, seguramente vai acontecer mais. O Pacto Federativo, o SUS, faz que todos atendam a todos. Mas nós vamos ter dificuldades crescentes do ponto de vista de dar suporte aos pacientes do estado de São Paulo e aos pacientes de outros estados. Então eu reitero a gravidade do momento onde nós estamos vendo seguidamente a diminuição do isolamento. Final de semana melhora um pouquinho como melhorou, mas nos dias de semana esse número não é possível. Eu quero reafirmar que nós teremos problemas sérios de assistência num espaço não superior a um mês. 18h55, e o uso de máscaras passa a ser obrigatório em todo o estado. Já trouxemos a informação que em Sorocaba amanhã. Mas em todo o estado, o decreto do governador passa a valer a partir de quinta-feira. Sheila Magalhães. Bom, a partir de quinta-feira agora, depois de amanhã, o uso de máscaras vai ser obrigatório no estado de São Paulo. O objetivo é tentar evitar o avanço do coronavírus, que já matou 2.654 pessoas em cidades paulistas. De acordo com o governador João Dória, eventuais punições a quem desobedecer a medida vão ser de responsabilidade das prefeituras. O melhor jornalismo do rádio tá aqui. Band FM, liderança incontestável. Band FM. Mandar um abraço aqui, o Matheus diz o seguinte: boa noite, Lucas, aqui é o Matheus da pizzaria Dona Hortência, manda um abraço pra gente, atendendo o delivery e sempre bem informado com vocês. Matheus, muitíssimo obrigado pela audiência, um bom trabalho a todos vocês aí, aos funcionários, a empresa segue firme, segue trabalhando, e Matheus, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Política. O presidente Jair Bolsonaro negou hoje que tem a intenção de interferir na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Mas o tom não foi calmo assim não. O tom subiu e subiu muito na manhã de hoje. De Brasília, a repórter Natália Pozzi. O presidente Jair Bolsonaro negou agora pela manhã que tenha interferido na Polícia Federal após uma mudança na superintendência da corporação no Rio de Janeiro. Ontem, o novo diretor-geral da PF, Rolando Alexandre, decidiu nomear Carlos Henrique de Oliveira, até então comandante no Rio, para o cargo de diretor executivo, o segundo posto mais importante do órgão. Na saída do Palácio da Alvorada nesta manhã, ao lado
lado de apoiadores, Bolsonaro segurou um exemplar do jornal Folha de São Paulo, criticou a imprensa, mandou jornalistas calarem a boca e chamou de mentirosa a notícia de que familiares dele sejam investigados. Dizer que meus filhos querem trocar o superintendente, para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. Eu estou trocando ele, eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal, é uma patifaria. Cala a boca, não perguntei nada. Está saindo, cala a boca. Eu dou uma manchete, canalha, mentirosa, e vocês da mídia, grande parte, tenham vergonha na cara, e façam bem. O presidente voltou a falar no final da noite, pouco antes de eu entrar aqui no jornal. Ele estava falando lá em Brasília, no cercado, já chegou e disse o seguinte: se fizerem perguntas eu vou sair, eu só tô aqui para falar. E falou, pediu desculpa, porque disse que excedeu de manhã com algumas pessoas, pediu desculpa no final da tarde, e inclusive mostrou um celular com as conversas dele com o Sérgio Moro, dizendo o seguinte: vou fazer uma coisa aqui, vou mostrar a ordem das minhas conversas com o Sérgio Moro e colocando as respostas de Sérgio Moro no que se refere à questão de que está tentando influenciar, está tentando falar, está tentando forçar a barra de alguma forma. Inclusive, na conversa que mostrou agora no final da tarde no celular dele, o presidente Sérgio Moro, na conversa com então à época ministro, o próprio ministro estaria respondendo a ele que seriam fake news essas informações de investigação e tudo mais. Vamos falar mais, até porque hoje a imprensa teve acesso ao que disse o ex-ministro Sérgio Moro à Polícia Federal. Mas antes, as Forças Armadas se manifestaram em nota oficial após a presença do presidente em atos no fim de semana. Thalita Almeida. Em nota assinada pelo ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, as Forças Armadas defenderam a independência e harmonia entre os poderes e também condenou as agressões a jornalistas por apoiadores do presidente. A declaração ocorre após os últimos protestos contra o Congresso e o STF em Brasília, em que manifestantes agrediram repórteres e fotógrafos de pelo menos 4 veículos que cobriam a aglomeração em frente ao Palácio do Planalto. Ao comparecer ao ato, Bolsonaro disse que tem as Forças Armadas ao lado dele. Em nota, o ministro da Defesa afirmou ainda que a Marinha, o Exército e a Força Aérea estarão sempre ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade. Ainda segundo Fernando Azevedo, o Brasil precisa avançar e a pandemia requer esforço e entendimento de todos. E no depoimento que prestou no sábado à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, o ex-ministro Sérgio Moro, em pelo menos 2 ocasiões, aliviou a carga das acusações contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele disse aos investigadores da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República que não acusou Bolsonaro de um crime, que esse juízo caberá às instituições competentes. Para Sérgio Moro, o relato que ele fez no último dia 24 sobre as pressões de Jair Bolsonaro, quando pediu demissão do cargo, foi uma narrativa de interferência política, que ele confirmou e repetiu aos investigadores no depoimento. Assim, ele evitou acusar o presidente diretamente de algum artigo previsto no Código Penal ou na Lei 1979 de 50, que estabelece os crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República. Na qualidade de ex-juiz federal, que ficou anos à frente da Operação Lava Jato, uma acusação criminal direta teria relevância no curso do processo e também em outras esferas que poderão investigar o caso, como o Congresso Nacional. A opinião de Sérgio Moro contraria a análise de vários advogados ouvidos pela imprensa ao longo dos últimos dias, que enxergam crimes de responsabilidade, falsidade ideológica, advocacia administrativa e até obstrução da justiça como delitos que o presidente pode ter cometido ao ter exigido acesso a relatórios de inteligência da Polícia Federal e forçado a queda do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Em outro ponto, que deverá ser explorado pela defesa de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro se esquivou de oferecer uma explicação sobre as pressões evidenciadas publicamente em agosto de 2019 pelo próprio presidente para a substituição do então superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, o delegado Ricardo Saad. No depoimento, Moro se limitou a dizer que não sabia os motivos e que a pergunta deveria ser dirigida ao próprio Bolsonaro. E uma informação de agora há pouco, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, atendeu o pedido apresentado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na tarde de hoje.
A decisão foi tomada no inquérito que apura as acusações do ex-ministro Sérgio Moro de tentativa de interferência política do presidente Jair Bolsonaro no comando da Polícia Federal. O ministro deu 20 dias para o cumprimento de diligências. Celso de Mello também autorizou a entrega de gravações de reunião em que os ministros testemunharam ameaças de Bolsonaro contra Moro, além de oitivas como a do deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, e 6 delegados da Polícia Federal envolvidos na crise de troca de comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro em agosto passado. Moro prestou um longo depoimento, então, no fim da semana. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, solicitou a cópia da gravação e autorização para colher o depoimento do general Heleno, do general Braga Neto e de Eduardo Ramos, assim como da deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Então, pedido feito na tarde de hoje e que já foi aceito pelo ministro Celso de Mello, uma situação, ainda que o depoimento do Moro não tenha tido a contundência que pudesse ter se imaginado que teria, e aí os analistas vão ter que entender ou interpretar o porquê disso. Estaria ele voltando atrás? Estaria ele guardando cartas na manga para um segundo momento? Não na Polícia Federal, mas na própria Justiça, no Supremo, de repente nessa situação? Afinal de contas, ele falou disso tudo ainda investido do cargo de ministro de Estado, no caso, ministro da Justiça. São próximos capítulos dessa guerra de acusações, dessa guerra de versões entre Sérgio Moro e também o presidente da República, Jair Bolsonaro. 19h04, o Jornal da Band fica por aqui, num oferecimento de Comp Autopeças. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema Delivery para te ajudar nesse momento. Você pensou, a Comp tem. Uma excelente noite a todos, até amanhã, e não se esqueça, isso tudo vai passar. O Jornal da Band termina aqui. A apresentação: Lucas Pedroso e Paulo Roberto Júnior. Reportagens de Adriano Castor e Adriana Fratini. Gerência de Mirtes Moraes. Direção-geral: Teodoro Mendes Júnior. Jornalista responsável: Lucas Pedroso. Boa noite e até a próxima edição.